Olá, bom dia, musas! Sejam bem-vindas a mais um Descubra com Yala. Mais uma terça-feira, onde estamos aqui juntas para um bate-papo, onde você vai descobrir tudo que a dança do ventre pode fazer por você. E nós somos Silvia Manieri, Marta Bavaresco, ajudamos mulheres com mais de 40 anos de idade a aprender dança do ventre, a começar a dançar já desde a primeira aula, desde o início, através de um método muito apropriado e muito mais fácil para a faixa etária da maturidade. E hoje a nossa conversa aqui no Descubra vai ser a respeito de musicalidade, porque é impossível você dançar bem sem dominar a musicalidade. Mas não se preocupe, vai ser bem fácil. Pois é, hoje nós vamos aqui no Descubra, para quem já nos acompanha, Descubra com Yala é o dia onde a gente passa toda a explicação importante para vocês, porque dançar não é só fazer repetições de passinhos, é importante entender o porquê fazer, como fazer, e aqui nós explicamos exatamente tudo para vocês. Depois da nossa conversa, da nossa explicação, nós vamos, além de tirar dúvidas de vocês, nós vamos passar as primeiras dicas de musicalidade. Então fique conosco até o final, para que vocês consigam aprender um pouco mais sobre musicalidade. Nós vamos ensinar algumas dicas que nós vamos aprofundar depois na quinta-feira. Na quinta-feira, no Dance com Yala, quando nós colocamos tudo que a gente conversa aqui no Descubra em prática, em forma de dança. Mas hoje mesmo você já vai ter um início dessa prática, que vai ser complementada lá na quinta. Então fique conosco até o final da live, para que você receba já essa primeira parte da prática, para você já começar a fazer o seu treinamento de musicalidade. É isso mesmo. Bem-vindos a todos que estão entrando. Então, para quem está entrando agora, que ainda não viu o início, nós vamos falar sobre musicalidade. E esse é um tema que pode ser muito complexo, pode ser muito considerado até difícil, porém não é. E ele é uma coisa que deveria ser natural, que já deveria vir com a gente. E na verdade vem, viu, gente? Na verdade, todo mundo nasce com musicalidade, todo mundo tem isso, só que algumas pessoas desenvolveram, outras não. Algumas já têm mais facilidade do que outras, mas tudo isso se aprende, tudo isso tem como praticar, como explorar, como despertar. Então a musicalidade, ela é essencial. Por quê, Marta? Porque a musicalidade, ela permite, além de você dançar bem, ela permite que você sinta a dança. Você explore as suas emoções durante a sua dança. E é isso que te diferencia. É como você se expressa, como você demonstra o que você está sentindo com a música, que diferencia uma bailarina da outra, que diferencia uma dança da outra. Nós podemos dançar a mesma música com interpretações muito diferentes, porque sentimos coisas diferentes naquela música. Então, o trabalho da musicalidade tem muito a ver com o seu sentimento em relação à música. Eu gosto muito dessa explicação, porque existem vários estudos que vocês podem, inclusive, encontrar até tese explicando e falando sobre musicalidade, coisas mais profundas e até mais difíceis de entender, mas a gente, simplificando, tem alguns autores que falam muito sobre isso que a Marta comentou, que a musicalidade é a expressão do sentimento em forma de ação. E é isso que a gente faz quando dança, né? Você faz um movimento, você faz uma ação de acordo com aquilo que você sentiu. Por isso que a gente fala tanto que não pode executar os movimentos como um robô, apenas mostrando a direção, quantos passos para um lado, se ergue, se abaixa, né, mecanicamente. Que a diferença é justamente essa, quando tem musicalidade, deixa de ser mecânico. Então,
você começa a ter domínio da sua própria dança e não copiar o outro, copiar o professor, copiar a sequência. Por isso é tão importante, para que ela consiga dançar de improviso, que é o tema da nossa próxima live de quinta-feira, né? Isso aí. Dançar de improviso é visto como um monstro, às vezes, pelas bailarinas e quem está aprendendo a dançar. Você fala, nunca que eu vou conseguir, eu sempre tenho que fazer a sequência, a coreografia que a minha professora me deu, porque eu não consigo dançar de improviso. Mas se você começar a entender a sua musicalidade, você vai dançar de improviso muito mais fácil. E mais, você vai dançar a coreografia que a sua professora criou também mais fácil, porque você vai conseguir identificar o momento em que cada passo deve entrar na música. E isso é bem importante para a qualidade da sua dança. Pois é, e a gente está aqui hoje justamente para simplificar, para desmistificar esse assunto. Porque quando fala de musicalidade, parece realmente algo muito difícil. A Marta falou de dançar de improviso. Tem gente que já nasce com aquele ouvido virtuoso, sabe? Que identifica todos os sons. Agora, tem gente que não nasce assim pronto. Só que não é tão difícil como a gente pensa desenvolver e despertar isso. E é por isso que a gente precisa trazer para vocês de que você, seja quem for, a qualquer idade, em qualquer época da sua vida, você pode aprender e desenvolver a sua musicalidade. Todo mundo tem isso dentro de si. E é isso que nós estamos aqui para fazer, simplificar isso. Hoje, através de algumas dicas que a gente vai passar, tanto verbalmente quanto já na prática, mas também corporalmente, na ação, na dança, na quinta-feira, na live das 16h12. Então, fiquem conosco aqui até o final, nós vamos passar para vocês o que a musicalidade precisa, não, o que é necessário para desenvolver a musicalidade. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta, Marta, para ajudar as nossas colegas aqui, os nossos seguidores que estão entrando, bem-vindos todos. Pergunte que eu respondo. Então, eu queria falar para eles ali, a gente, para ter musicalidade ou para desenvolver musicalidade, para dançar uma música, conseguindo interpretar e tendo essa musicalidade, é necessário ser músico ou tocar um instrumento, conseguir ler partituras, entender o que são todas aquelas mínima, semínima, bolinha para cima, risquinho. É importante você saber tudo isso, você ter esse conhecimento musical aprofundado de um músico profissional? Não é necessário nada disso para você desenvolver a sua musicalidade. Você não precisa saber tocar instrumento musical, você não precisa saber ler partituras, você pode ser totalmente analfabeta nesse quesito e ainda assim ter musicalidade. A música é algo muito natural para nós. Na vida toda nós já trazemos isso. Desde que a gente nasce, a nossa mãe canta uma musiquinha para a gente dormir. Então a gente já vai tendo aquela sonoridade, aquilo como algo bom. As crianças ouvem uma música alegre, elas já começam a se mexer de qualquer jeito. E a música vem trazendo isso durante a nossa vida, esses sentimentos. A gente liga uma música a uma relação amorosa. Então sempre tem algo que nos lembra, essa música eu lembro de uma viagem, essa música eu lembro de um amor, essa música me faz feliz. Sempre tem um sentimento em relação a essa música, ou até um sentimento triste, né? Às vezes a gente ouve uma música para chorar, para lembrar de um amor perdido, uma sofrência. Então a música é muito natural conosco, ela vem na vida da gente de forma natural. Então você não precisa ter um conhecimento técnico aprofundado para conseguir trabalhar isso e conseguir melhorar a sua dança através da musicalidade. Não precisa nada disso. Pois é, e além de toda essa memória, essa referência que a Marta falou que a música nos traz, né? Porque dependendo da música você lembra até de um cheiro, né? Do aroma de
de alguma coisa, de um alimento, de um perfume de uma pessoa. Então, além de tudo isso que já vem desde o barulhinho do útero, né? Nós vamos falar sobre isso depois, também na hora da prática. Desde lá que você é bebezinho, feto, já vai escutando e tendo uma pulsação. Além disso, a dança vem dos primórdios. A musicalidade vem dos primórdios, junto com a dança. Junto com a dança. A dança e a música foram as primeiras formas de expressão da humanidade. Lá no tempo das cavernas, quando não se tinha fala, veio antes da fala. Vocês já sabem, aprenderam, né, na escola e tudo, que nas cavernas tinham os desenhos, tinham aqueles desenhos. Então, assim, as artes, desenho, né, escrever, dançar, tocar, fazer barulho, tudo isso veio bem antes da expressão da fala. E depois é que foi se aperfeiçoando, né, o ser humano. Isso se tornou uma forma de expressão e de comunicação para a sociedade. Então, como é importante a gente trazer as nossas origens e trazer os movimentos? Por que aquelas danças tribais, aquelas músicas com percussão são mais fáceis de ouvir? Por que aquele movimento de pé batendo no chão firme é mais fácil da gente repetir, né? Aquela dança que a gente sempre comenta, falando, é a dança do índio, dança da chuva, porque isso remete a algo muito mais antigo, a uma origem das danças e também da música, da interpretação da música. Porque antigamente o que é que se tinha para fazer barulho, né? Era o corpo, era a mão, era o pé, era o barulho da voz, mesmo sem a fala, né? Os grunhidos, né? Então você ia no tum-tum, tá-tá, o tempo todo, tentando acompanhar o que se sentia, para tentar se comunicar. A música, a dança, tá literalmente ligada à sua origem. Então, gente, se era fácil antigamente, se era tão orgânico, tão natural, por que hoje a gente complica tanto? É uma forma de se comunicar. Exatamente. É uma forma de se comunicar. E por que se complica tanto, né, hoje? Acha que é um bicho de 7 cabeças. Não é. Tanto dançar, quanto tocar, cantar, interpretar, todas essas artes são coisas que já vêm com o ser humano. E algumas coisas vão acontecendo durante a vida e durante a sociedade que vão tolhindo isso. Claro que vocês vão aprender conosco na quinta-feira também, que há alguns tipos de música, de instrumentos e músicas que são mais fáceis de identificar, porque percussão também vem lá das origens, então qualquer barulho mais estacato, né, tambor, bateria, é mais fácil de identificar. Mas você também acompanha a voz, a melodia, aquilo que a Marta falou da mãe cantando, né? Então, tudo isso vocês vão conseguir identificar em todas as músicas. A partir do momento, basta querer que você preste atenção no que você está escutando. E você vai identificar tanto a música que do seu dia a dia, que toca na rádio, quanto as músicas árabes, que é o nosso objetivo aqui, que é para você dançar dança do ventre, ter domínio da música árabe. E a música árabe, ela parece tão mais difícil, né, Marta? Por que ela parece mais difícil? Porque ela usa algumas métricas e instrumentos diferentes da música ocidental. Então ela parece às vezes mais difícil e às vezes ela é sim mais complexa. Mas nada que a gente não possa desenvolver o nosso ouvido. Tudo começa a partir do que a gente ouve, do nosso ouvido. A nossa musicalidade começa na audição, começa quando a gente ouve e presta atenção nos detalhes. Então, o foco principal é a gente começar a ouvir as músicas. Se eu quero aprender dança do ventre, eu preciso começar a ouvir músicas árabes. Isso vai me trazer familiaridade, não vai adiantar eu estar ouvindo só um samba o tempo todo e querer aprender dança do ventre. Eu vou ter familiaridade com o samba, eu vou conseguir desenvolver muito mais o samba do que a dança do ventre. Se eu quero aprender a dança do ventre, eu preciso começar a ouvir músicas dessa modalidade.
E aí o meu ouvido vai começar a identificar essas músicas e os padrões que essas músicas seguem. Que assim como a música ocidental, a música lá do Oriente também traz alguns padrões. E vai ficando mais fácil da gente se comunicar com essa dança. É que os instrumentos, né, são diferentes. São diferentes. Não são aqueles, não são da nossa região, são outros sons que a gente não está acostumado a escutar desde criancinha, né? Então, por isso se torna um pouco diferente, um pouco estranho aos nossos ouvidos. Mas, como a Marta falou, a única solução para isso é escutar. Como é que você aprende a interpretar uma música que você goste, ou seja árabe ou não? Escutando. Então, aquilo que você quer aprender e desenvolver, põe para tocar. Quanto mais você escutar prestando atenção, escutar de olho fechado, escutar tomando banho, escutar fazendo faxina, não importa. Escutar no carro, você vai adquirir a habilidade de identificar. Quando você perceber, você já está cantando a música. Aliás, cantar é um dos exercícios para desenvolver a musicalidade. Mesmo sem saber a letra. Exatamente. A gente vai cantando, vai fazendo aquele sofrido do árabe e aquilo vai internalizando em você. Tá? Eu costumo comparar essa questão da musicalidade, de entender a música e escutar, com um diálogo. Quando você conversa com alguém, tem pessoas que são assim, né? Elas conversam só ela fala e ela mesma responde. Mas o diálogo tem alguém que fala, no outro momento o outro responde, aí espera, né, falar e responde de novo, e assim vai, intercalando um e outro. A música e a dança é assim também. Primeiro a gente precisa ouvir o que a música está nos falando, para que a gente consiga responder bem a ela. Se eu não estiver atenta ao que a música está falando, eu vou responder qualquer coisa. E qualquer coisa não vai casar com aquilo que a música está falando para mim. Então, eu estou falando sobre um assunto, a Silvia me responde de outro. Eu estou conversando com ela de musicalidade, ela vai me responder sobre, sei lá o que, outra coisa. Porque ela não está prestando atenção. Assim é a música e a dança. Você precisa conectar, é um diálogo entre a música e o seu corpo. Quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente entender que a musicalidade é simples e não precisa ser complicada em momento nenhum. E aí, falando disso, do ouvido, de descomplicar, a musicalidade sim, ela começa dentro do que você vai ouvir, para daí passar as informações para o cérebro, para o corpo e tudo mais. Mas também existe musicalidade para quem é deficiente auditivo. Porque quem não escuta também dança. Quem não escuta também fala. Quem não escuta também tem uma pulsação interna. Sabe por quê? Porque todos nós temos uma pulsação interna. Todos nós temos o coração que dá o seu ritmo. Então guarde bem isso aí, porque isso você vai usar para a sua vida, vai usar nas dicas que a gente vai passar de musicalidade, de que há sempre uma forma de você desenvolver e prestar atenção no pulso, no ritmo, naquele barulhinho que te segue a vida inteira, é igual o barulho da concha do mar, né? Que você tapa o ouvido e você começa a ouvir lá dentro. Então, você é capaz de desenvolver a sua musicalidade cada vez mais, e a primeira dica é escutar músicas. Desde que você tenha condições, comece a escutar a música que você pretende dançar. Esse é o primeiro passo. Eu costumo dizer assim, que a primeira coisa que você tem que fazer é fechar os olhos. Depois, você tem que escutar. Escutar a música de olhos fechados. Por quê? Porque o olho aberto, ele tira a atenção. Ele desvia a sua atenção. Então, você acaba pensando, ou vendo, lembrando de outras coisas que não é o que você quer na hora prestar atenção da música. Então, na música, você vai fechar os olhos, vai escutar a música, vai começar a prestar atenção na música. Aí vai sentir o que aquela música traz. Tristeza, alegria, é rápido, é lento, agonia. Tem música que não é gostoso de escutar, né? Então, cada sensação que você tem, começar a prestar atenção. Nossa, quando eu escuto isso me dá uma sensação de tal coisa.
Aí começar a compreender o que você está escutando, identificar aos poucos o que você está escutando. Depois disso, você vai treinar, praticar, vai cantar, vai fazer barulhos, vai se movimentar até que você vai conseguir executar corretamente. Então, faz parte de um processo o sentir, o escutar, o interpretar, para depois executar corretamente. Então, é tudo tranquilo, com calma, sem pressa, cada um ao seu tempo. Como eu disse lá no início, tem gente que nasce com esse dom, já nasce super musical, tem gente que não tem tanto dom, precisa desenvolver. E aí tem como desenvolver isso desde a infância, não é? Tem sim. Desde a infância, como a Marta falou, a criança já tem por naturalidade de interpretar sons e barulhos, mas você pode estimular cada vez mais isso na criança. Mas também temos muitos adultos e até idosos que nunca foram estimulados. E aí, como é que você aprende, estimula e desenvolve isso? Da mesma forma que com a criança. Começa pegando sons fáceis, colocando um movimento fácil no seu corpo e começa a fazer uma interpretação primeiro da sua música em coisas fáceis, ó, balançando o corpo para o lado, mexendo a mão e o braço, sabe, batendo na mesa. O tal de bater palmas. Bater palma. Parece algo tão simples, bater palma na música, mas vocês já devem ter percebido quantas pessoas batem palma errado, que não conseguem ou bater no ritmo, no pulso, na velocidade desejada, ou não conseguem manter. Começa bem, depois se perde. Até no parabéns pra você tem isso. Então, assim, as palmas parecem coisas simples, mas não são. E eu vou contar pra vocês por que que não. Que o meu colega de trabalho, meu parceiro Igor Zonta, estava falando comigo sobre isso. As mãos ficam nas extremidades. As mãos estão lá no final do seu braço. Quanto mais longe do centro do seu corpo, quanto mais longe do coração, que é onde te dá o ritmo e o pulso da sua vida, que é aquilo que você, quando está em silêncio, fecha os ouvidos, você começa a escutar aquele vum, 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 vum do coração, quanto mais longe disso, mais difícil é de trazer o movimento. Então, quando o movimento que está nas extremidades, ele acaba saindo daquele ritmo. Então, o primeiro treino que você faz é começar a prestar atenção no seu coração, prestar atenção no movimento do seu coração e ao invés de bater palma lá longe, nós vamos desenvolver outros tipos de movimento com a sua mão, com o seu braço, que vão te trazer mais para perto de si, mais para o seu interior, para que seja cada vez mais fácil identificar esse movimento, esse pulso e esse ritmo. Não é mesmo? Muito boa essa explicação, né? É novidade para mim isso também, gente, essa questão do coração e das extremidades. É muito interessante e realmente faz muito sentido isso, para a gente conseguir coordenar, então entender a nossa pulsação natural, sentir isso. E por que às vezes a gente não consegue sentir isso? Porque a gente tá sempre agitada, tá sempre falando, a gente não se coloca às vezes em silêncio para se permitir escutar a sua própria pulsação, se permitir escutar uma música com todos os seus detalhes. No momento que a gente começa a escutar, a gente começa a ver mais detalhes, perceber numa música a batida, onde está a batida forte, onde está a melodia, e aí a gente começa a identificar isso separadamente. Quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente consegue separar e entender que a gente pode usar no momento um, no momento outro, e não precisa ficar aquela bagunça na nossa cabeça que eu ouço a música e, meu Deus, para onde que eu corro agora? O que que eu faço? E para você desenvolver essa musicalidade, você pode começar quando? É só quando você já sabe dançar, está num nível avançado, já conhece todos os passos, aí é que eu vou colocar a musicalidade na dança? Não, justamente por isso que a gente está trazendo aqui esse assunto.
porque vocês estão começando na vida da dança do ventre, vocês estão conhecendo agora, e nesse momento vocês já podem começar a desenvolver isso, para que facilite o aprendizado. Então a pessoa não precisa saber nem um passo, pode estar crua total, não sabe nem um passo, mas vai começar a desenvolver essa habilidade do corpo. E isso vai facilitar depois para a execução dos passos. É importante desenvolver essa musicalidade em todos os níveis da dança, desde o início, desde o comecinho. Só que cada nível, aonde você está, para cada pessoa, esse aprendizado é individual, cada um tem mais ou menos facilidade. Então, vocês vão sim conseguir em todos os níveis aprender, mas existe a forma fácil, inicial, que é o que a gente vai passar para vocês. Depois existe como aprofundar isso até que chegue no momento desejado, que é onde você consegue sentir, identificar todos os elementos da sua música para que você consiga dançar de improviso, você consiga interpretar o que está vindo ali na frente, você já sabe o que vai tocar e aí o seu corpo reproduz. E o grande exemplo da boa musicalidade é quando o corpo parece que toca o instrumento. Quando toca uma percussão, parece que é o seu corpo, o seu ombro, o seu quadril que está fazendo aquela batida. Quando vem a melodia, uma flauta, algo mais sinuoso, parece que são seus braços. Então, assim, todo o movimento parece que sai de dentro do seu corpo, mas ele sai com som. Então, é como se o seu corpo fosse um instrumento, como se ele tocasse. Por isso é tão legal quando há uma interação de uma bailarina com uma banda, com um músico, com música ao vivo. Porque é uma conversa, uma brincadeira de um jogo de movimento de corpo com o que vai sair do som daquele músico. E aquilo vai tomando uma proporção, gente, que só experimentando para vocês saberem. É mágico, é transcendental de tão maravilhoso quando tem essa sensação, essa conversa, essa sintonia, quando isso acontece. E eu quero até aproveitar aqui agora para agradecer meu mestre Shaker Akiki, que me ensinou tudo o que eu precisava sobre uma música árabe, que é um cantor excepcional, interpreta bem, é um músico de derbaque sensacional, e até logo nós vamos trazê-lo para vocês aqui. E a gente precisa agradecer as pessoas que nos ensinam e nos introduzem nesse caminho, sabe? Porque facilita tanto a vida depois, gente. Conhecimento nunca é demais, é o que você tem de mais precioso. E quando você descobre uma coisa nova, sua vida muda. Então, quando você consegue interpretar uma música, sua dança vai mudar. Sua dança vai ficar mais fácil, vai ficar mais gostosa. E não é difícil. Então, nós vamos mostrar aqui, né? É aquele momento que abre a cortina, quando você consegue fazer essa interpretação, quando você consegue escutar a música e colocar a música no seu corpo, reproduzir isso no seu corpo, é como se você abrisse a cortina numa janela que está fechada, está tudo escuro e entra o sol. Abriu para um mundo novo, você consegue olhar para fora de uma outra forma. É mais ou menos isso que acontece quando a gente consegue entender uma música e reproduzi-la. E a gente faz isso aos poucos. É lógico que às vezes leva anos para a gente conseguir interpretar muito bem, perfeitamente uma música. Mas aos poucos, pegando primeiro o mais básico, que como a Silvia falou é a percussão, o que mais traz o natural para nós, que é a batida do nosso coração, então a batida de um tambor que é mais primitivo, isso a gente começa por aí, por essa pulsação maior, por essa marcação na música, onde fica mais fácil para a gente identificar.
Depois a gente começa a identificar os outros elementos, as outras possibilidades, mais recursos, onde a gente consiga trabalhar nessa música e evoluir. Mas inicialmente a gente faz com essa pulsação. Isso mesmo. E vindo daquela explicação da pulsação que vem do coração, né? Do que é natural desde o bebezinho lá no útero que escuta tanto a pulsação do coração e do ritmo da sua mãe lá no ventre e a sua própria. Então a gente já vai começar a despertar isso. E a musicalidade, ela traz uma intimidade com a dança. É o que torna fácil. Você se sente íntima. Você escuta uma música, você fala, isso é fácil de reproduzir, de dançar. Porque você entendeu, porque você compreendeu da onde vem aquilo. Parece que você está sentindo o que o músico estava sentindo naquele momento para criar a música. Então, há essa conexão. É muito importante isso, é muito legal. E nós vamos fazer uma parte prática agora. Nós vamos colocar uma música para vocês, onde vem a nossa primeira dica. Então, assim, eu vou colocar a música e a primeira coisa que vocês precisam nesse momento é escutar e tentar identificar se é lento, se é rápido, se tem batida, se tem pausa, se tem uma parte mais sinuosa, um lá lá lá, seja na voz ou num instrumento de sopro, ou se tem uma percussão. Prestar atenção no que vem, o que tem nessa música aí que eu nunca escutei ou escutei pouco, né? Depois eu vou te ajudar a identificar ela e nós vamos fazer um treino prático juntos para conseguir interpretar essa música, certo? Então vamos lá. Vamos lá, então. Colocando a música. Começando. Iniciação à musicalidade. Deixa eu tentar testar o volume primeiro, peraí. Vamos lá. Só um pedacinho. Teve uma introdução e teve o restante. Então, olha só. Toda música tem uma introdução. Algumas começam com uma voz, outras começam com uma batidinha lá, a clave que fica tac, 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 né? Aquela que tem no Faustão, lá no início. Do show da dança dos famosos. Dança dos famosos. Então, mas toda música tem uma introdução. Então, a gente tem que pensar o que tem nessa música. E agora, a gente não vai bater palma, que como eu expliquei pra vocês, pode ser que fique difícil para algumas pessoas bater palma. Vocês vão bater na mesa, na perna, mas eu prefiro ensinar para vocês aqui a batida perto do coração, no peito, que é onde, ó, você também vai conseguir sentir no som, né, aquela vibração na voz, que é onde você realmente vai conseguir sentir o quê? O ritmo natural da música, o pulso. É aquele som, aquela coisa que faz você sacudir o corpo. Você tá lá no carro sentada, você bate a mão. Você tá em pé, você bate o pé naquela... Sem conhecer a música, né? É aquilo que dá vontade de mexer. Esse pulso que vai marcar o ritmo, é o tempo... Não precisa ser exatamente o tempo forte, porque há como você fazer isso bem devagar ou mais rápido, mas aquele mais natural, aquele que vai fazer você ter vontade de sacudir, de balançar. É isso que a gente vai identificar primeiro, tá? Então eu vou colocar ali e vocês vão identificar então só as partes onde tem batida, tá bem? E aqui, batendo ou no peito, ou na mesa, ou na perna. Vamos bater aqui, certo? Então vamos lá? Faz junto com a gente aí. Experimenta. Lembra que não adianta só você olhar e assistir, tem que reproduzir aí em você, fazer junto, porque aí você sente o que a gente está tentando te passar. Então vamos lá, vai começar aqui, ó. Atenção.
Então vamos lá. Esse pulso, ele começa antes de ter a batida e a percussão da música. Lá quando a música estava fazendo tchan 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 tchan, lá no início já tinha esse balancinho. Então a gente pode conseguir identificar mais fácil desde lá do início, ou você pode inicialmente esperar vir o primeiro tum da música. A hora que você escutar o boom do tambor, da bateria, daquele instrumento de percussão que fica mais fácil de marcar, tá bem? Mas você tem que conseguir identificar aquilo que dá vontade de balançar, de bater. No início a gente fica com vontade de se balançar assim, né? Isso. Mesmo sem Exatamente, já no início. bateria. Tem que ser instintivo, gente. Tem que ser natural. O primeiro contato de vocês com a música tem que ser natural. Tem que ser aquilo que dá vontade de sacudir, tá? Então, nesse caso, essa música ela marca... Vai marcando sempre igual. Por falar nisso, ainda bem que a gente dança e não canta, né, Marta? Porque nós duas para cantar só... Graças a por Deus, né? Ainda bem que a gente tem bom senso e não fica cantando muito. Só de vez em quando que eu canto como uma deusa lá, que eu não me aguento, né, nas lives. Então, mas assim, ó, mesmo desafinado, que a minha voz é horrível, mas é importante você tentar identificar, tá? Então vamos lá. Agora você vai de novo marcar o pulso e logo em seguida nós vamos para mais uma parte dessa tarefa. Última chance, hein? Última vez. Atenção. Muito bem. Tem aquele tum, tum, tum que acompanha a música inteira. Então esse já é o pulso. É uma dica para onde você vai colocar as suas batidas. Batida de quadril, básico egípcio, vai entrar ali nesse tum, 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 tum. Certo? É uma dica para começar a aprender a contagem também. Exatamente, né? exatamente. Que também é um outro assunto. Entrar nas contagens, vocês também vão poder aprofundar esse aprendizado, tá? E agora nós vamos trabalhar com a parte da melodia, porque tem o tum, 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 mas prof, eu tô ouvindo o o lá 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 da música, que normalmente dá uma sensação que é o que tá por cima, sabe? Igual aquele desenho de quadrinhos lá do gibi, que vem aquele cheiro e vem flutuando assim, vem, sabe, voando. A ondinha, é a ondinha sonora. Então, isso normalmente vai ser atribuído a instrumentos de corda mais comprido, né? Violino, a vozes, né? O que canta na voz, o lá lá lá, mimimi, nananana, o que fala na música. E há instrumento de sopro. Então, assim, essa parte que faz o lá 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 da música vai ser a melodia. Automaticamente, você vai começar a identificar que na hora do pulso, do tum, 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 vai caber movimentos mais estacatos, mais quebrados, de batida. Quadril, tac, tac, ombro, ombro, mais secos. Mais marcadinhos. Exatamente. E na hora da melodia, do lá lá lá, é onde você vai conseguir colocar os movimentos sinuosos, braços, mãos, ombros sinuosos, oitos, camelo, movimentos contínuos no seu corpo. É quando dá uma vontade de balançar, né? E não bater, e não sacudir. Não bater. Dá uma vontade de balançar, onde você passa o peso de um lado para o outro do corpo. Nesse momento aí que dá melodia. Então, eu tenho uma professora incrível, sensacional, de musicalidade, especialista, estudiosa, que é a Ana Maria Kalimann. Muito obrigada, Ana, inclusive que me deu esses brincos, que eu estou muito feliz, obrigada.
a Ana Maria, ela dá aula para professores, especificamente de musicalidade. Então ela trabalha com a dança, trabalha com dança de salão, é uma profissional excepcional. E ela costuma mostrar pra gente, ensinar, que há um movimento da musicalidade vindo da melodia. A gente começa com as mãos, com o movimento de mão, balançando as mãos, fazendo o início e o final da frase, desenhando bolinhas ou ondinhas. Então, assim, a gente começa a ouvir e a passar para as suas mãos aquilo que você está sentindo, que é muito mais fácil do que passar para o ombro, para o quadril, tá? Certo? Nós vamos agora, com as mãos, dessa forma, tentar identificar só a melodia, só o lá, só o tchá-tchá-tchá, certo? Então, você vai tentar fazer movimentos com as mãos, mais sinuosos, mais circulares, mas pode ter um Ai, mas eu não sei fazer a mão da dança do ventre. Não. Dá pra fazer isso? Não precisa saber fazer a mão da dança do ventre. Não precisa saber nada de dança do ventre. Você está treinando musicalidade. Nós somos professoras de dança do ventre. Nós estamos colocando uma música árabe. Mas você poderia estar treinando isso ou escutando pagode. Não tem problema, tá? É introdução à musicalidade. Então vamos lá. Mãozinhas agora. Lá, melodia, hein? Dá pra perceber? Tem lá uma introdução no início, tem uma pausa, tem um momento onde só entra a percussão e aí começa realmente o lá no corpo da música. Certo? Estão conseguindo identificar aí? Sim? Olha, a Tati entrou aqui, bem-vinda, minha amiga. Aqui ela falou assim, ó, amo as mãos. Mãos também são movimentos que a gente usa na dança, são partes do corpo onde a gente usa para fazer passos de dança também, tá? Aí agora nós não estamos trabalhando técnica nenhuma de mão, você pode sacudir a sua mão do jeito que você quiser, tá? É só para identificar o som. O que nós vamos fazer agora então, por último? Depois que escutou a música, depois que identificou se tem pausa, se não tem, se tem batida, qual que é o lá, se tá rápido, se tá lento e tal, o que é que vai fazer por último? Você vai começar a identificar o início, a introdução, se é lento ou se é rápido, se é melodia ou se é batida. Aí vem uma batida, uma pausa. Pam, 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 pam. Agora, começa mais sinuoso, mais o lá da melodia. E aí, a hora nós vamos marcar a melodia, a hora nós vamos marcar o tum, o pulso, que vai seguir a música toda com isso, com melodias alternando e com o pulso marcando lá o fundo, né? E aí, na sua dança, você vai escolher se você quer utilizar, ou escutar, ou sobressair, ou evidenciar o movimento da batida, ou o movimento do sinuoso. Se você vai mostrar, para quem está te vendo dançar, se você quer mostrar a batida, o pulso, o forte do ritmo, ou se você quer usar e mostrar o suave, a melodia, o sinuoso, o lá, se você quer intensificar e interpretar a voz ou a percussão. Você vai escolher qual daquelas partes você vai usar para colocar o seu movimento, tá bem? Então, nós vamos mostrar isso muito melhor novamente, vou repetir lá na quinta-feira, na nossa prática, só que agora vocês vão visualizar com as mãos onde está a batida, onde está o movimento do sinuoso, tá?
E se não conseguir identificar tudo agora, também não precisa achar que você não tem talento para isso. É porque você acabou de conhecer essa música. Quanto mais a gente conhece a música, mais fácil é da gente identificar isso. Então, quanto mais você ouvir uma mesma música, eu quero fazer uma apresentação com uma determinada música. Ouça muitas vezes e aquilo vai ficando muito mais claro, você vai conseguir ouvir os detalhes. Talvez agora você não ouça tantos detalhes e isso fique, tá difícil para mim. Mas não é que você não tem talento, é porque você não conhecia a música, simplesmente isso. Daí é só escutar. Escutar, repetir, vai ficando fácil. Tá bem? A repetição leva à perfeição. Então vamos lá. Atenção. Olha só. Não tinha como ficar marcando aqui o pulso nessa hora. É tão evidente, é tão mais alto, é tão maior. O lá, 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 mais lá, comprido. mais comprido. Lá, 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 de repente, pam, pam, pam. Entra um movimento quebrado. Pam, pam, pam. Certo? Então, é só escutar, gente. Bom, ouvindo ali o meu desafio, falando lá, 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 né? Já entrando nessa parte, para vocês evidenciarem o seguinte. A primeira coisa que a gente falou para vocês é escutar. Segunda é identificar se é rápido, lento, se tem pausas, se tem batidas, se tem voz, tal. Agora, colocar movimentos na mão, bater aqui perto do coração, no seu peito, né? Colocar movimentos para identificar aquilo que você está ouvindo, se é pulso, se é melodia. E por fim, para o seu treino, você vai cantar. Cantar sem saber a letra. Cantar, inclusive, a parte do instrumento. Como é que canta? Tum, 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 tá, 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 lá, 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 ni, 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 brrr, né? Como é que faz? Não importa o som, né? Então, você vai escolher o que for melhor para você para interpretar, tá? E se não precisa ter vergonha, você pode fazer isso dentro do banheiro, você pode fazer isso quando estiver sozinha, mas é importante cantar, colocar som naquele movimento. Quando você conseguir cantar a música sem ela estar tocando, você já está pronta para interpretar a música do início ao fim. Essa é a maior dica, tá? Então essa música aqui, ela começa com uma introdução na melodia, só que um pouquinho mais rápida, né? Ela começa ali marcando a melodia mais rápida. Então ela faz lá, ó. Então, aí você vai escolher a forma como você quer expressar isso na sua voz, mas vai fazer. E vai escolher o seu nananã, que eu não qualquer. sei como é que a gente não tá no The Voice. The Voice mais, nós duas. Tá, você vai fazer então o lá 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 nessa introdução. Logo depois disso, lá 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 lá, vai vir uma batida do pulso lá da percussão, só que ainda não é aquela pulsação contínua. São pausas. Então ele vai fazer pam, tam, tum, tá, certo? Então você vai escolher também o tum ou pá, ou
que você quer soltar de som na hora de cantar essa música. Então, o que eu estou mostrando aqui com o corpo, porque é legal vocês verem o som. E tem gente que é assim como eu, que eu sou sinestésica, então eu preciso enxergar o som, gente. Então eu preciso ver o movimento, tá? Mas você pode só cantar imóvel, assim, só soltando o som com a sua voz mesmo, tá? Então vai lá e vai fazer. Então a gente fez o tum, o pá e o lá, 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 com a voz, com o corpo, e assim você compõe toda a sua dança. A partir do momento que você já conseguiu lembrar e identificar essa música e reproduzir com a voz e com o corpo ali, com a mão, tá pronto, é só pôr o passo que você já sabe, os passos básicos, qualquer movimento no seu corpo dentro dessa música. O que é batida, o que é melodia, pode ser o mais simples possível. Dentro da sua limitação, dentro do seu conhecimento, você vai adaptar. E nós vamos colocar tudo isso, então, em prática no Dance com Yala, na quinta-feira, às 16h12, próxima quinta-feira, depois de amanhã. Estejam preparadas para colocar esta música, movimento no corpo, exercício de musicalidade, para interpretar e avançar o seu aprendizado para que você consiga dançar sozinha, sem sequência decorada, sem coreografia, que você consiga reproduzir e fazer espontaneamente, dançar de improviso. Tira o bicho-papão do improviso e aprende que isso é fácil. Já começa a treinar a partir de agora. E outro detalhe só antes de a gente terminar, que quando você começa a cantar, você entende que você precisa respirar também. E a dança tem isso, tem a respiração. Tem uma pausa. No momento que você respira, a sua dança tem essa respiração também. Aí você já vai pegando essas nuances todas. Treinem essas dicas de hoje, já vai treinando e quinta-feira a gente se encontra, porque vai ter muito mais coisa legal para vocês aprenderem na prática. Tá chegando aqui mensagem de obrigada, nós é que agradecemos, é muito bom ter vocês conosco. Podem mandar dúvidas, perguntas, depoimentos, coloquem ali pra gente, conversem conosco. A gente agradece muito a presença de todas vocês, espero que vocês tenham aprendido muito e coloquem em prática. Comecem a executar, a realmente sentir isso, tá? Porque só ver e ouvir a gente esquece, deixa pra lá, certo? Até quinta-feira, um grande beijo, até mais, obrigada, tchau, 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 gente!